slide, eu fui lembrar que tinha que gravar. Eu vi. Vou admitir, tá, gente? Pode admitir, por favor. Pronto. Bom dia. Bom Olá, dia. bom dia. Até que enfim deu certo. Bom Bom dia. dia, pessoal. Bem-vindas. Deixa eu Tudo tirar bem, aqui o gente? microfone. Olá, gente. Bom dia, tudo bom? Bom Oi, dia, Bom Amélia. dia, bom dia. Bom dia. Deixa eu só imprimir uma lista de material para poder entregar aqui. Só um Fica à minuto. vontade. Já começaram a todo vapor, né, Amélia? É isso aí. Botei ela. Deixa eu permitir aqui abrir a câmera. Vou mandar 2 links para a mãe de Elisa Wesley. Tá? E aí, eu vou preencher. Pode sentar. Depois vai preencher o link e receber isso aqui. Ela faz mais alguma coisa? Não. Tá liberado, né? Tá. Aí você avisa ela que eu acabei de entrar nessa reunião aqui, tá? Pronto, gente. Uhum. Então, vamos lá. Ótimo. Meu computador também para poder eu ver melhor os slides. É coisa de idade, Tá sabe? ótimo, tá Vocês ótimo. entendem isso? Na hora que puder começar, a gente já compartilhei. Vocês já estão vendo minha tela, né? Sim. Ótimo. Pronto, pode começar. Ai, ótimo. Obrigada, viu, pessoal? Bom dia mais uma vez. Obrigado pela participação de vocês, né? Vamos começar aí a semana com os primeiros alinhamentos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol da STEP, faço parte aqui, né, desse processo aqui para a gente entender um pouquinho como que vai funcionar os próximos passos. Esse momento é de bate-papo, então, assim, vocês podem ficar à vontade para interromper, para chamar. A gente está aqui para tirar as dúvidas, claro que elas vão surgindo ao longo do tempo, mas se vocês tiverem algumas angústias, alguns anseios, podem ficar à vontade, tá? Que o que a gente já puder, a gente já responde, senão a gente já verifica para mandar para vocês sem problemas, tá bom? Vou falar um pouquinho então aqui sobre quais serão os pontos de alinhamento iniciais, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o fluxo de entregas, os materiais da STEP, para ficar um pouco mais visual o que vai ser entregue agora, o que está chegando, como que vai funcionar toda essa logística, o checklist dos materiais em si da STEP, as aulas dos projetos STEP, o embarque na plataforma Plural e a formação de equipe pedagógica. Então, vamos passar aqui. Quais será o fluxo de entrega, qual será, né? A gente tem o kit do aluno, que é o material individual. Então, a maioria das escolas já receberam, mas cada escola tem uma situação particular. Então, tem escola que, devido à burocracia de contrato e tudo mais, ainda não recebeu, mas já está sendo encaminhado.
Caso ainda não tenha chegado, a gente pode conversar depois particularmente para ver aonde está, né? Como que está o tempo de entrega e tudo mais. Então, além do material do aluno com as maletas, né, individuais, teremos essa entrega inicialmente agora, depois a segunda entrega no segundo semestre, porque somente esse ano de 2026 a entrega vai ser semestral do kit do aluno especificamente. A partir de 2027 serão entregas anuais, como os kits da escola, tá bom? Então, somente esse ano o material será individual entregue agora, no início do ano, e depois no segundo semestre, tá bom? Com relação ao kit da escola, né? A gente tem a entrega anual, então tem o kit da escola, o baú do set do infantil, o kit maker do fundamental, eletrônicos, ferramentas, tudo isso do fundamental e do médio, que será também entregue agora, juntamente com os insumos. Então, os insumos que serão também entregues, canudo, barbante, coisas que são a parte da estrutura e dos eletrônicos e ferramentas, serão entregues também agora nesse início de ano para vocês, e a partir de 2027 também será entregue anual de todos os materiais. E aí a gente vai agora para o checklist dos materiais da STEP em si, né, visualmente. Então, os materiais didáticos individuais para os alunos e professores, os materiais e ferramentas da escola para uso coletivo, os guias práticos, livro do professor, manuais, videoaulas da plataforma para o professor da STEP. Então, aonde estarão todos esses materiais, como que o professor vai se encontrar, qual vai ser o próximo passo. Então, eu vou passar tudo aqui para vocês, tá? Com relação ao kit do aluno e do professor da educação infantil, né, nesse momento. Então, tem a ilustração da maletinha do aluno. Dentro da maletinha do aluno tem os livros individuais, que são bimestrais. Então, o aluno, depois que montar as atividades que for realizado, ele vai poder levar para casa. Esses livros, eles compõem as estruturas e tanto o eletrônico quanto insumos que fazem parte do material individual, que também, após a montagem, ele pode levar para casa de acordo com a logística da escola, né, e todo a proposta pedagógica, né? Tem escola que deixa na própria escola o material, o projetinho montado para fazer uma amostra, e depois ele leva, ou assim que monta, pode levar para casa. Então, esse material é o individual que ele vai receber agora, e além desse material individual, aliás, dentro dele, né, para resumir, são 32 atividades anuais que o aluno vai realizar, né, que é a nossa proposta curricular, sendo 8 projetos individuais do aluno por ano, 2 por bimestre, ele vai levar para casa. Então, na maletinha tem 2 estruturas que eles vão montar para levar para casa, 2 maletas individuais divididas, né, em 4 livros por aluno, que são esses que eu comentei, sendo 1 por bimestre, no total 4 por ano. Então, esse é o material individual. Aí a gente vai para o material do kit da escola da educação infantil. Qual que é o material que a gente vai trabalhar, né, durante o ano? Dentro do baú, do set, que é esse baú que está ilustrado aqui, estará todos os materiais de uso coletivo. Então, ferramentas, os projetos coletivos, os projetos de vivência, os fantoches, então a luva pedagógica, aqui tem o exemplo do professor Corujito, que é um dos personagens, a professora vai ter ali esse material para poder conduzir as aulas, né, para a gente trabalhar a ludicidade com os alunos. Então, todo o material de uso coletivo do G2 até o G5 estará dentro do baú para poder realizar as atividades. Lembrando sempre que o professor pode utilizar esse material em outros momentos. Então, a gente tem uma estrutura, por exemplo, de projeto do corpinho humano, e a professora pode usar se tiver em algum outro momento que queira falar sobre as partes do corpo humano, a gente, né, pode incluir essa ferramenta para poder usar ali em outros momentos, né, não necessariamente somente nas aulas de educação digital, e o fantoche, por exemplo, também pode utilizar. Então, é um material para uso ali, né, da escola em si, tá bom? Então, além desse material que a gente vai fornecer, o professor ele tem acesso à guia de aula, manual e videoaula para realizar todas as atividades. Então,
o professor ele vai ter esse acesso na plataforma que a gente vai falar um pouquinho para frente, mas tem ali o passo a passo, como o semanário, a proposta pedagógica, todo o roteiro de aula disponível com imagens, com definições, detalhamentos, e aí se tem uma estrutura de montagem, ele tem acesso ao manual de montagem, também tem ilustração, até eu falei do corpinho humano, é esse projeto que está aqui no exemplo, que tem ali as peças, tem a ilustração dos insumos, das ferramentas, então tem tudo ali passo a passo, e além do manual de montagem, né, nós temos as videoaulas. Então, essas videoaulas, elas introduzem a contextualização teórica e vai sendo ali mostrado se tiver alguma proposta, né, de montagem de projeto ou alguma proposta de algum desafio, todo o passo a passo já está ali no vídeo para o professor seguir. Às vezes ele está com dúvida no manual, ele consegue tirar a dúvida no vídeo. Então, é extremamente importante que o professor assista todas as aulas, porque essas aulas fazem parte da formação do professor, porque ele vai aprendendo ali semanalmente, antes de trabalhar com os alunos, ele vai vendo como que funciona para poder ali desenvolver a mediação durante a sala de aula, tá bom? E aqui tem o exemplo do guia prático do Baú do Sete. Então, além do guia manual de passo a passo que o professor recebe para trabalhar com as aulas, a gente também disponibiliza um guia e ele tem toda a identificação do que está dentro do baú e para que ele serve. Então, tem ali o descritivo, tem a imagem do item para ele conseguir se encontrar muito mais fácil quando estiver vendo o guia ali de aula. Então, né, tem ali a referência, vamos trabalhar com Baby Set. Aí ele vai lá no guia e vê qual é o Baby Set que faz, né, parte. Isso tudo inicialmente, né? Depois o professor ele vai começando a se sentir mais seguro, vai conseguindo identificar melhor os materiais, os itens, os componentes eletrônicos, principalmente, e aí vai ficando muito mais tranquilo. No início, quando o professor não teve contato com o material, ou não conhece, ainda não teve, ele vai conseguir fazer muito mais buscas e aí ele vai tendo essa identificação, mas é muito tranquilo porque tá ali a imagem com o descritivo, então tudo explicadinho facilita bastante a vida do professor, tá bom? E aí, então, para resumir, a gente tem os guias de aula detalhados online, né, com as videoaulas, então tem todo esse material de apoio ao professor, que estará na plataforma, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Teremos também as formações, além dessas videoaulas que o professor vai assistir, nós teremos a rodada e as jornadas de formação, que eu vou também passar para vocês, e além disso, assistência técnica e pedagógica a todo momento, que o professor vai poder também tirar as dúvidas caso ele não consiga ou aconteça alguma eventualidade, a gente está aqui para poder auxiliá-lo a todo momento, tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo certo? O material de infantil, tudo certinho? Qualquer coisa, podem levantar a mão aqui e me chamar, tá? Vou dar Tudo certo. sequência. Obrigada, viu? Então, vamos lá para o material do ensino fundamental. Nós temos a ilustração aqui, então, da mesma forma do infantil, nós temos a maleta também, que vai ser entregue semestral. E qual que é a diferença do material? No ensino fundamental, o aluno ele recebe um bloquinho de unidades temáticas. E essas unidades temáticas são o material didático do aluno. Então, ao invés de livro, ele recebe unidade temática e essas unidades acompanham o diário de bordo. Esses dois estarão dentro da maleta, junto com a história em quadrinhos também. Então, tem duas aqui, mas é uma por semestre, que estará dentro da maleta do aluno, que ele vai fazer a leitura e também poder levar para casa, além das estruturas e materiais, né? Os componentes eletrônicos, os insumos, estarão todos dentro da maleta. Esse material, ele é individual e são dois por ano, né? A maleta do primeiro semestre, que eles estão recebendo, e a maleta do segundo semestre, que vai ser entregue posteriormente. O que vai ser entregue junto também? O fichário. Então, o aluno ele vai ter um fichário anual, então ele vai receber só nesse início de ano, para poder incluir as unidades temáticas conforme forem sendo realizadas as aulas, e aí no segundo semestre ele continua incluindo as UTs para poder, ao final do ano, ter ali todo o fichário completo com todas as unidades temáticas, tá bom? Então, tem todo esse material aí que o aluno vai receber para poder levar para casa. Então, faz parte, né, também desse material. O professor ter acesso aos guias, então,
a partir do ensino fundamental, o professor ele tem um livro do professor e esse livro ele acompanha os descritivos das aulas. Então, para vocês terem uma ideia, né, o título ali da unidade temática já vai estar ali no livro do professor e aí cada uma das atividades elas têm a introdução e são, né, todos os objetivos. A gente traz os códigos da BNCC para o professor saber quais são as habilidades que a gente vai trabalhar naquela aula e também a lista de material. Além disso, tem o conteúdo, então tem ali o exemplo de roteiro, todos os conceitos necessários que a gente vai usar durante aquela aula. O professor, que às vezes não é daquela matéria específica que a gente está abordando no currículo, ele vai poder ter ali já esse conteúdo sem precisar ficar buscando fora. Então, eu preciso saber sobre cadeia alimentar, já vai estar tudo ali explicadinho para ele conseguir introduzir esse conceito com os alunos e dar sequência no projeto proposto. Além disso, também tem exemplo do roteiro, então, passo a passo, primeira aula, como que a gente vai trabalhar? Primeiro inicia com essa frase, inicia com essa pergunta, vai ali tendo todo esse roteiro, né, explicado e finalizando com o feedback, com a finalização das aulas e a referência. Então, o que a gente esperou do aluno nessa aula? O que o aluno precisava aprender? Quais são as indagações que a gente precisa fazer? Então, tem ali esse passo a passo. O livro do professor, ele estará também na plataforma, ele é todo clicável, ele é de forma online para poder facilitar. Então, a gente tem, por exemplo, vai introduzir a unidade temática. Tem o link que ele clicando dá acesso à unidade temática que a gente está se referindo ali. A gente vai trabalhar com a plataforma do Scratch, já tem o link que ele vai clicar e já vai ser direcionado para a plataforma. Então, tudo para facilitar mesmo a vida do professor, né, nesse momento. Além do livro, nós temos o manual de montagem. Então, toda a estrutura, todo o projeto que tenha montagem, tem um manual específico para ele, ilustrado no PDF com um passo a passo, então a lista de material, qual é, né, a imagem ali, acompanhando e seguindo essa sequência, né, de lógica de montagem do projeto, e o vídeo também, né, toda aula nós temos essa videoaula passando ali inicialmente com contextualização teórica e vai ali montando com o professor para ficar muito mais visual e claro para ele. Tudo bem? Para resumir, então, durante o ano teremos 16 unidades temáticas, sendo 8 por semestre. Cada uma das unidades temáticas se referem a 2 aulas. Então, nós temos aí a mesma quantidade de aulas do infantil, só que ele é dividido, né, em formato de 16 unidades temáticas. E o fichário, como eu comentei, ele é anual, então sempre ele vai receber somente um para incluir depois as atividades do segundo semestre. E nós temos também 4 projetos individuais do aluno por ano, pelo menos um por bimestre. Então, esse material, né, tem 2 ali dentro da maleta também que ele vai montar e levar para casa, dividido em 2 maletas, e as 2 HQs, que são as histórias em quadrinhos, uma em cada maleta por semestre, que também é dele, tá joia? Com relação ao kit da escola, né, do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental, ele tem muito mais insumos, porque já começam a ter projetos mais robustos, né? Então, nós temos aí o kit da escola, que seriam ferramentas, eletrônicos, kit estrutural, tudo isso para acompanhar o projeto e o material do aluno. Então, são momentos de uso coletivo, né? Que eles vão montar e desmontar. E aí, nós temos aqui também todo o guia, o passo a passo para o professor se identificar e saber qual é o material do aluno e qual é o material da escola. Então, por exemplo, nós temos o guia prático do Step Kit Maker. Vocês vão receber uma caixa, né, com a identificação. Então, tem ali o desenho do Robocet, tem identificação se é do ensino fundamental anos iniciais ou dos anos finais. Então, tem ali todo o descritivo. Esse guia tem dentro dele, né, o sumário ali, todas as ilustrações de projetos que estarão dentro do Kit Maker. Lembrando que dentro do Kit Maker nós temos ali a identificação com os nomes dos projetos. Então, tem etiqueta ali com o nome, e aí o professor consegue identificar pela imagem, pelo nome e o que a gente vai trabalhar ali com eles naquele momento. Então, tem ali também esse passo a passo, fica bem visual, bem tranquilo para o professor achar. Além do Kit Maker, nós temos o guia prático do Step Kit eletrônico, como eu mostrei na imagem ali anterior, 2 slides para trás. A gente tem a maleta, e essa maleta chamamos de Step Kit. Nela terão todos os componentes
e são para uso na placa, que é a nossa stepboard, que estará também dentro da maleta. Cada uma delas tem uma placa e o conjunto de componentes eletrônicos para trabalhar com ela. Então, cada uma dessas maletas temos aí a identificação dos componentes, a imagem, também o descritivo. Então, tem todo esse passo a passo também até o professor se habituar e saber para que serve cada componente, o nome deles, e os alunos também vão se identificando ali com eles ao longo do tempo, tá bom? Além disso, nós temos o Step Kit computacional, que é o kit de pensamento computacional, que são os projetos que a gente vai trabalhar também de uso coletivo, que ele está a parte do material estrutural. Então, tem também o passo a passo ali, falando o que é, qual é, né, a proposta de cada um desses itens. Então, nós temos ali o tapete, tem os comandos, então tem todo esse material para o professor se identificar. Então, resumindo, né, o professor recebe esse livro com os manuais e as videoaulas dentro da plataforma. Além também desse material de apoio, teremos as formações, assistência técnica e pedagógica ali do mesmo formato do professor da educação infantil, para dar o apoio e assessoria necessária sempre que precisar, tá bom? Tudo certo? O material do ensino médio, ele é bem parecido, né, com o formato de entrega, é parecido com o formato de entrega do ensino fundamental. Aí tem algumas diferenças do kit do aluno do ensino médio, ele também tem a maleta semestral, então maleta do primeiro semestre agora, maleta no segundo semestre também, a partir de 2027 será entrega anual, e aí o material do ensino médio, ele recebe também um fichário, então tem as unidades temáticas, o diário de bordo, ele só não tem a história em quadrinhos no material, mas de resto ele tem igual o material do ensino fundamental, também com a estrutura e os insumos eletrônicos do projeto individual que ele vai levar para casa. Isso faz parte do material do aluno. E o professor, ele vai ter acesso às também guia do professor, manual de montagem, as videoaulas, da mesma forma, sempre que tem montagem, sempre que tem manual, estrutura, tem um manual de montagem. Então, da mesma forma, todo esse material de apoio vai estar disponível. Então, o aluno vai receber o fichário anual, do mesmo jeito, com as unidades temáticas, então também são 8 por semestre, sendo, né, 2 aulas em cada uma das unidades, 2 projetos individuais por ano, então é um projeto por semestre que ele vai montar para levar para casa, e os outros projetos são materiais para uso coletivo, tá bom? E os insumos também referente ao material que for ali para fazer essa montagem, o aluno vai receber. Eu trouxe aqui também com relação ao kit da escola, também tem eletrônico, tem as estruturas, e o professor ele vai trabalhar como eletiva de automação no primeiro semestre com os alunos, então eles vão montar uma casinha ali inteligente, tem aqui, né, todo o currículo que a gente definiu com essa eletiva no primeiro semestre, e também nós temos aqui a segunda eletiva do segundo semestre, que é o material falando sobre o design de games. Então, também eles vão construir ali um projeto super legal. E aí tem o material do aluno, material da escola, e assim a gente dividiu a eletiva do ensino médio com esses itens, né? Também o professor vai ter acesso ao guia, todos os eletrônicos, todas as estruturas estão ali o passo a passo para a identificação. Da mesma forma, sempre tem esse material de apoio. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Tem alguma dúvida? Falei bastante, mas podem ficar à vontade, tá? Vou dar sequência aqui então. Agora a gente vai iniciar o checklist das aulas da STEP. Então, definição do professor responsável pelas aulas, organização das aulas e projetos no quadro de horário da escola e as aulas introdutórias para o início do ano letivo. Vamos falar um pouquinho sobre esses pontos, tá? Com relação ao perfil do professor, não sei se vocês já, né, designaram um professor para essa aula, como que tá, né, se estão com dúvidas ainda, se estão ainda buscando o professor. Então, tem alguns pontos de extrema importância que a gente fala para poder ajudar vocês nesse começo, porque faz muita diferença o perfil do professor para o projeto funcionar. A gente sabe que, né, o professor ele dá ali o brilho, o tom, o material ele é muito rico, ele é muito amplo, né? Tem bastante coisa.
como ferramenta, mas o professor ali é o, né, é o que traz toda essa magia ali, a ludicidade durante os projetos. Então é importante a gente fala, né, que seja um professor que tem, que goste de aprender, né, que goste de desenvolver, de estudar, que goste de se identificar com ferramentas novas. A gente fala que o professor ele tem que ter essa curiosidade, então não precisa ter nenhuma licenciatura específica, não precisa ter uma formação de robótica em si ou de algo nesse sentido, mas que tenha um perfil maker, esse perfil mão na massa que saiba lidar ali, né, com esses momentos, atividades em grupo. Então tem que desejar que o professor seja criativo, goste de inovação, de novas ferramentas de ensino. Então, né, o professor que quer ali inovar, trazer, né, esse frescor da tecnologia para a sala de aula. Não pode ser um professor que seja muito metódico, que goste, aquele professor de tablado que a gente fala, que gosta só de trabalhar com lousa, porque esse professor ele não vai desenvolver, desempenhar tão bem o papel quanto um professor que seja mais criativo, tá? E aí que goste também de trabalhar com as atividades em grupo, então que desempenhe, né, ali os projetos, mesmo ocorrendo eventualidades. A gente sabe que trabalhar com componentes eletrônicos, com estruturas, pode acontecer do aluno perder a peça, dele puxar, assim, eles ficam ansiosos, quebrar. A gente consegue, né? A gente traz essas ferramentas e dá dicas para o professor para ele conseguir ali, né, adaptar os projetos para que ele funcione, mesmo acontecendo alguma eventualidade, porque acontece, né? Então, a gente também trabalha esse momento com os alunos e é extremamente importante que o professor ele tenha esse jogo de cintura ali naquele momento, tá bom? E aí que seja também desejável um professor que já tenha vínculo com os estudantes. Então, a gente sempre também reforça que quanto mais o professor conheça os alunos, é melhor, porque a mediação em si ali, ela vai ser muito mais simples, porque o professor, ele vai ser o mediador e o aluno, ele é o protagonista ali para realizar as atividades. Então, o professor que já tem esse vínculo próximo com os alunos, eles fluem melhor essa aula, tá bom? Então, é bem tranquilo com relação a isso, tá? Também a gente pode, né, auxiliar nesse momento, mas o perfil do professor que seja muito mais criativo é o ideal para esse tipo de projeto, tá joia? Com relação à organização das aulas por turma, então, são aulas semanais que a gente propõe no currículo, né? Então, aí tem um momento específico para essa aula, e aí a gente traz aí essa proposta de 1 hora a 1 hora e meia para a educação infantil, porque eles têm um tempo maior, não tem separação de aula, então esse material pode ser aplicado de 1 hora a 1 hora e meia, porque também a gente quer que o aluno brinque com aquele projeto, que ele desenvolva ali, então, tendo esse tempo maior, é interessante porque eles também aprendem brincando e a gente quer que eles, né, o projetinho ali montado, feito, eles conseguem ter esse tempo para poder, né, brincar com os materiais, tá? Entre eles ali. Pois não? Al- Alguém chamou? Não posso. Vou seguir aqui, tá? Podem me chamar aqui. Com relação às aulas do ensino fundamental e do médio, a gente propõe de 45 a 50 minutos, tá? Também para ter um tempo de deslocamento, caso vá para algum laboratório, alguma outra sala, ou também para poder guardar os materiais. Então, a gente coloca aí esse tempo de aula semanalmente para os alunos a partir do fundamental. Falando sobre o material das aulas introdutórias, então, nós teremos o acesso, né? Vamos falar aqui para frente sobre a plataforma que vocês vão fazer o embarque. Porém, até o embarque estiver todo completo, a gente vai disponibilizar para vocês um link de aulas introdutórias hoje. Teremos aí para mandar para vocês no grupo, para poder conseguir ali iniciar as atividades sem o uso do material, porque a gente precisa desse início de identificação, e aí ele também faz parte do projeto, que a gente já tem esse material para poder aí o professor começar a trabalhar com os alunos. Então, a gente vai disponibilizar esse link para vocês ainda hoje, com o videoaula, com o guia, para o professor já começar a introdução das aulas, tá joia? Aí agora eu vou passar aqui para a Lorena, para a gente falar um pouquinho sobre como será esse embarque na plataforma Plural, no Profs, e aí a gente vai falando um pouquinho depois para frente sobre como vai ser a jornada de formação do professor, tá bom? Perfeito, Carol, obrigada.
Eu Então, agradeço. pessoal, bom dia. Eu sou a Lorena, sou assessora pedagógica da Somos Educação. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de embarque na plataforma Plural, esse processo que é tão importante, que a Carol, né, já mencionou lá no início da reunião, que vocês vão ter acesso aos materiais do professor, mas também às videoaulas que estarão dentro do Profis, né, que a gente também vai falar um pouquinho agora, tá? Então, esse processo de embarque, por que que ele é tão importante, né? É por meio desse processo de embarque na plataforma Plural que os professores, os alunos, que a gente tem acesso aos materiais de STEP dentro dessa plataforma, tá? No formato virtual. Então, esse processo de embarque nada mais seria do que eu fazer um cadastro, né, primeiramente, de um administrador, que é aquele gestor de turmas, é o que a gente chama de embaixador na plataforma Plural, para que esse embaixador, enquanto esse administrador, possa cadastrar os alunos, os professores e as turmas nas disciplinas que serão necessárias para utilizar aí ao longo do ano, tá? Então, eu vou passar rapidinho por esse processo de embarque aqui, porque nós também vamos disponibilizar, né, um tutorial feito aí pelo time da Plural para auxiliar vocês nesse processo e também através dos grupos, né, de WhatsApp, da assessoria com vocês, que já estão sendo criados, vocês podem tirar todas as dúvidas, tá? Mas acredito que com o tutorial vocês já vão conseguir, né, ter um caminho, ter um passo a passo aí para vocês direcionarem vocês ao longo desse processo, tá? Então, o processo de embarque começa quando a gente cadastra, nesse primeiro passo, um administrador, que é esse embaixador que eu mencionei. Então, para cadastrar esse administrador, e aqui eu estou considerando uma escola que nunca utilizou a plataforma Plural, tá bom? A gente precisa de um código, que a gente chama de voucher. Normalmente, esse voucher é enviado para o e-mail de vocês, mas se caso, né, vocês não tenham encontrado esse voucher no e-mail, a assessoria pedagógica pode enviar para vocês também lá no grupo do WhatsApp. Então, é só vocês sinalizarem. Pessoal, a gente aqui na escola precisa do voucher para realizar o primeiro passo do embarque na plataforma Plural. Então, onde que eu vou usar esse voucher? Então, a gente vai entrar primeiro no site da plataforma Plural e lá dentro do site tem a opção de cadastro. Tá? A primeira opção, né, é para quem já tenha o login e a senha, que não é o nosso caso. O nosso caso, né, que vai precisar ali de fazer um cadastro desse administrador. Então, a gente põe no cadastro e, em seguida, depois clica em professores e equipe escolar. Logo, quando a gente clica em professores e equipe escolar, vai te pedir um código, que é exatamente esse código, esse voucher que a gente envia para vocês. E a partir desse voucher, vocês conseguem criar um login e uma senha enquanto administradores da plataforma Plural, tá? E essa solicitação enquanto administrador vai chegar lá para o time da Plural. E normalmente, eles aprovam aí com um prazo de 24 horas. Isso tudo que eu falei é o primeiro passo que está aqui, né? Pode falar, Amélia. Eu já tenho acesso à Plural, né? Mas hoje eu não tenho nenhum programa cadastrado, né? Porque eu usei Plural em 2024, tá bom? Uhum. Então, eu até consegui acessar aqui, está tudo vazio. Aí eu queria saber, se eu já tenho esse cadastro, como é que funciona no meu caso? Exato. Excelente pergunta. Então, a Amélia já fez esse processo, né? Ela já é uma embaixadora, ela já tem esse perfil de administradora. Amélia, agora você vai precisar de seguir o passo 2, 3 adiante, tá? Dentro do tutorial. Porque se você já é essa administradora, você precisa agora de incluir os alunos nas turmas, criar essas turmas, incluir as disciplinas, inclusive a disciplina de STEP para essas turmas, né? Porque é a partir da criação das turmas e do vínculo desses professores com essas turmas que esses professores terão acesso aos materiais de STEP dentro da plataforma Plural. Então, eu vou pedir o Thiago para colocar o link aqui no chat desse tutorial, porque vai ajudar muito vocês. Então, percebam que a Amélia já tinha realizado o primeiro passo, né? Porque ela já tinha utilizado há um tempo a plataforma Plural, mas se o caso de vocês aqui
é a situação, né, é outra de nunca ter acessado, vocês vão precisar de fazer desde o passo 1 até os passos finais, tá bom? E aí, o time da plataforma plural, aprovando vocês enquanto administradores, vocês podem seguir o passo 2, o passo 3, que é o passo de criar as turmas, de vincular os alunos a essas turmas e os professores também, e de disponibilizar as disciplinas para essas turmas, incluindo aí a disciplina STEP. Mas por que eu preciso de vincular essa disciplina a essas turmas, essa disciplina STEP? O que acontece muito? De muitas escolas embarcarem, né, ter vários materiais disponíveis ali, e aí sinalizam para a gente, nossa, eu não estou conseguindo encontrar os materiais, o livro do professor de STEP dentro da Plural. O que está acontecendo? E aí, quando a gente vai ver no processo aí do embarque, do cadastro, muitas vezes as escolas não matriculam, né? Não disponibilizam a disciplina de STEP, né? Dentro aí desse cadastro, né? Das turmas. Então, esse processo vai ser muito importante para que os professores tenham acesso, tá? E isso eu estava falando mais com relação ao acesso dos professores aos materiais. Agora eu vou falar o quanto o processo de embarque é importante para que os professores acessem as videoaulas, né, que a Carol mencionou lá no início da nossa reunião de alinhamento. Porque através dessas videoaulas, os professores vão conseguir colocar os projetos em prática. Então, além de ter o material do professor, tanto físico quanto online, a gente embarcando, estando tudo certinho, a gente também tem acesso ao Profis. Você consegue voltar para mim, Carol, uma tela, por gentileza? Na verdade, duas telas. Por quê? Deixa eu voltar. Dentro... Bom dia. Tô entrando. Bom dia, tudo bem? Desde cedo eu tô tentando entrar, consegui entrar agora. Perdi muita coisa? Olha, a gente já iniciou, bom dia, né? Iniciamos a parte de entrega dos materiais, perfil do professor, agora a gente está na plataforma. Mas essa aula está sendo gravada, tá bom? Esse momento, aí depois a gente pode disponibilizar para você também, a gente pode voltar aqui alguns passos, pode ficar tranquilo, tá bom? Tá bom, ótimo. Uhum. Tem outros professores querendo entrar também, eles estão no link antigo. Aí eu não sei como é que eu faço para colocar eles também para entrar. Parece que eu não... A gente vai ver o que aconteceu com o link. E qualquer Porque é o coisa link lá do também... Google Forms, né? Vocês mandaram o link lá no Google Forms, aí tá todo mundo entrando nele. Isso, é esse, eu acho que é esse mesmo link, né? Que a gente tá aqui. Aí quando eu entrei lá no chat, eles me readicionaram para esse aqui agora. Estranho. eu até enviei o link lá no outro chat, Edmar, mas obrigada por avisar. A gente já está vendo o que pode estar acontecendo. Mas, de qualquer forma, também, Edmar mesmo, né? Isso, aham. Se vocês, né, não quiserem assistir a gravação, a gente vai disponibilizar essa mesma reunião em outros horários e outros dias. Então, se vocês Perfeito. quiserem participar em um outro horário, em um outro dia, caso vocês não queiram assistir a gravação desse dia especificamente, vocês podem ficar à vontade, tá bom? A gente Tá bom. envia, às vezes, né, o link para você de outros dias, tá? Obrigada por sinalizar, viu, Edmar? Ok. Uhum. Então, joia. Então, dando continuidade aqui, pode voltar, Carol, um slide, fazendo favor. Mais um, por favor. Acho que você está avançando, mas não tem problema, não. Desculpa. Isso, Aqui? isso. Desculpa. Só para chegar no Profis, não tem problema. E aí, como a gente estava dizendo, né, esse primeiro passo do processo de embarque, e o Thiago já colocou aqui no chat os outros passos para vocês conseguirem realizar esse processo de uma forma mais tranquila, por meio do tutorial, tá? Mas também vai ser importante esse processo de embarque para os professores terem acesso às videoaulas dentro do Profis. E o Profis é uma plataforma de formação continuada que fica dentro da Plural. Então, vocês estão percebendo o tanto que a plataforma Plural é importante para a gente, né? Tanto no processo aí administrativo, de cadastros, né? De alunos e professores, mas também tendo em vista aí a formação desses professores que vão estar
dentro do Profis, tá? Então, quando a gente faz nosso processo de embarque ali, seguindo os passos do tutorial e tá tudo redondinho, tudo certinho, os nossos professores têm acesso à plataforma Profis, que é a nossa plataforma de formação continuada. Então, pode passar, por favor, Carol. Então, quando vocês realizam o processo de embarque, esses professores têm acesso, por meio do Profis, a vários cursos, né, sobre várias temáticas lá dentro do Profis. Então, tem curso relacionado ali à educação inclusiva, tem curso relacionado à educação digital, tem curso também relacionado à BNCC e também tem curso relacionado à cultura maker. Pode passar, por favor, Carol. Pode passar? Para eu dar o exemplo de alguns cursos que aparecem. Ah, tá. Aqui, ó. Isso. Obrigada. Então, quando a gente acessa o Profis e a gente vai lá no cantinho, né, esquerdo, em portfólio, a gente tem uma gama de cursos para que esses professores possam, né, às vezes, se aprofundar em algum tema, mas a gente também tem um curso voltado aí para a cultura maker, para uma educação criativa para todos. Então, a gente sabe, né, que para muitas escolas é o começo do uso aí de um material maker, né, de uso de STEP, né, são muitas novidades. Então, depois de um tempo de apropriação ali, a gente indica, né, que vocês façam esse curso de cultura maker, não só ele, mas também outros cursos do Profis, para que a gente possa aí ir incentivando cada vez mais nossa equipe de professores, nossa equipe pedagógica com essa formação continuada, tá bom? Pode passar, por favor, Carol. Joia. Nós também temos disponível para vocês o portal de marketing da AIME, que é um portal também muito importante, que lá a gente tem vários recursos, né, dentro aí da comunicação digital, né, em redes sociais, que a gente pode fazer nas nossas próprias redes sociais, no Instagram, né, como uma forma aí de ampliação das nossas comunicações. Então, quando a gente acessa o site da AIME, tem um chat lá embaixo, o Thiago colocou aqui o link também no chat para gente. Quando a gente acessa o site, tem o chat, olá, posso te ajudar? E por meio desse chat, a gente tem acesso aí, né, ao nosso login, a nossa senha, para a gente conseguir entrar no site da AIME. E quando a gente entra, a gente busca ali, né, os banners de STEP, outros recursos, caso a gente queira, né, utilizar nas nossas redes sociais, para a gente também ir comunicando para outras pessoas, né, não só pessoas que fazem parte aí da nossa escola, mas também até como uma estratégia de campanha de matrículas, enfim, para a gente ir fazendo esse tipo de comunicação usando nossas redes sociais, tá bom? Então, aqui vocês têm acesso a esse portal de forma gratuita, né? Então, vocês tendo um tempinho, eu super indico que depois vocês entrem para vocês darem uma olhada, tá? Pode passar, Carol, por favor. Ainda aqui, gente. Tá travadinha, foi. Sem problema. Então, agora a gente vai para um checklist da formação de professores, que vai ser tão importante para a gente. Então, o primeiro processo aqui é a escolha das datas disponíveis para a formação online, que a Carol vai explicar como vai funcionar daqui a pouco, né? Que são os nossos cursos aí introdutórios, que a gente vai disponibilizar o link para vocês fazerem a inscrição em dias, né, que sejam melhor para vocês. A gente também tem os cursos de aprofundamento no Profis, que eu expliquei agora, né, que são cursos sobre outras temáticas, mas a gente também tem curso voltado aí para a cultura maker, materiais de apoio para todas as aulas na plataforma Profis. Então, essas videoaulas, né, que a Carol mencionou lá no inicinho, elas são importantíssimas, indispensáveis para os professores que vão trabalhar com o STEP, para assistirem, para irem, né, se formando, compreendendo, né, esse processo de condução e orientação dos projetos. Então, vai ser muito importante esse embarque para também o acesso desses professores a essas videoaulas que estarão lá dentro do Profis, tá? Um relatório de acompanhamento de conclusão das formações. Então, a assessoria pedagógica recebe, né, pelo time do Profis,
esse relatório de acompanhamento dessa conclusão desses cursos, né, por parte dos professores, e envia para a gestão da escola, para a gestão da escola também fazer esse acompanhamento. Então, a assessoria pedagógica envia para essa gestão, né, da escola, para vocês conseguirem ir orientando os professores, né? Claro que se vocês tiverem dúvida, a assessoria pedagógica está disponível aí para vocês, mas como uma forma também da gestão e tendo, né, essa noção do desenvolvimento e das formações dos professores dentro de STEP aí dentro também da plataforma Profs, tá? E temos também a live Boas-Vindas de STEP. Se vocês não participaram, né, a gente também vai deixar o link aqui no chat, como uma forma, né, de vocês entenderem ainda mais, né, como que funciona o trabalho com o STEP. Então, foi uma live muito esclarecedora, que a gente super indica, né, que vocês possam se organizar, se planejarem, para depois vocês assistirem a gravação. O Thiago também colocou aqui no chat o link dela, tá bom? Pode passar, Carol, por favor. E lá dentro do Profs, como a gente tinha mencionado, nós teremos os cursos de formação desses professores que são importantes, né? E a gente traz aqui o exemplo de uma trilha de formação. Então, Carol, estão falando que a tela travou, mas para mim não travou, não. Travou? Você quer tirar do modo apresentação e colocar de novo? Certeza. Vejam se foi. Para mim deu certinho aqui. Vocês estão vendo agora? Querem dar um joinha? Acho que agora tá ok. Voltou. Regina, obrigada. Obrigada. Excelente. Então, lá dentro do Profs, nós temos essas trilhas de formação de STEP. Então, nós temos videoaulas de introdução ao propósito e metodologia STEP, trazendo esse currículo, né, que é tão importante, e seriado dentro da ludicidade dos materiais. Nós também temos explicação do papel do facilitador e também a oficina e atividades para realizar a primeira experiência STEP, guiando aí os projetos que a gente vai trabalhar ao longo do ano, tá bom? E agora nós vamos para o checklist de desenvolvimento dos projetos STEP, que também esse processo vai ser muito importante, né, a gente trilhar ao longo do ano. Então, vocês vão perceber que ao longo de todo o ano vocês terão, né, momentos de formação pedagógica e encontros também de acompanhamento dos projetos por parte da assessoria. Então, para esses encontros, né, que serão agendados com você por parte aí da assessoria pedagógica, vai ser muito importante a participação da equipe pedagógica e da gestão, incluindo direção, coordenação, nessas reuniões de assessoria, tanto de acompanhamento dos projetos, tanto envolvendo também outros temas. Então, essa participação, esse envolvimento da equipe, né, dos professores que vão trabalhar com os projetos, vai ser essencial para a gente conduzir bem, né, e trabalhar bem os materiais ao longo do ano. Temos também, né, esses encontros para reuniões pedagógicas, o compartilhamento das atividades dos projetos com assessoria pedagógica. Então, a gente sabe, né, que para o professor que está ali em sala de aula, às vezes é muito difícil, né, fazer esses registros, fazer vídeos, fotos, às vezes é corrido e às vezes também a gente está tão envolvido ali, né, com os projetos que a gente esquece de registrar. Mas é bem importante, né, que a gente faça esses registros ou que a gente busque a ajuda, né, de alguém que esteja disponível ali, primeiro como uma forma de documentação pedagógica para a escola, né, para a gente ter esses registros, para a gente ir acompanhando esses projetos ao longo do ano e esse desenvolvimento. E segundo, porque quando vocês registram e compartilham com a assessoria, é uma forma aí da gente estar acompanhando o desenvolvimento de vocês, da gente estar alinhando, pensando em novas possibilidades. Então, vai ser muito importante, sempre que vocês puderem, compartilhar com a assessoria e nos grupos de WhatsApp. Vai ser importantíssimo para a gente ir cada vez mais aprendendo, trocando e compartilhando ao longo do ano, tá? E a cada encontro que a gente tiver ao longo do ano, né, tanto de acompanhamento dos projetos, quanto também nesses momentos de reuniões pedagógicas, a assessoria pedagógica vai fazer o registro desse encontro e vai enviar para vocês
um link de avaliação para vocês, enquanto escola, avaliarem o nosso trabalho de assessoria, esse encontro especificamente. Então, a gente pede, sempre que a gente enviar esses links de avaliação, né, para vocês responderem, que é por meio das respostas de vocês que a gente consegue ir alinhando os nossos processos de assessoria e atendendo cada vez mais à necessidade de vocês enquanto escola. Então, essa avaliação de vocês, né, dando retorno e um feedback do nosso trabalho de assessoria, vai ser muito importante, tá bom? Muito Perfeito. bem. Obrigada, Carol. Obrigada, viu, Lorena? Ótima explicação aí sobre a plataforma. Lembrando que a gente está à disposição, né, a todo momento para poder auxiliar vocês, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre agora as jornadas, né, de formação introdutórias dos professores, que também é extremamente importante para a gente iniciar aí o ano letivo com os professores entendendo sobre a metodologia, quais serão os processos, como que a gente vai trabalhar. Então, a gente separou aí um encontro de 4 horas para a educação infantil e, a partir do ensino fundamental e médio, a gente trabalha aí com 8 horas de formação iniciais, sendo 2 encontros de cada hora cada. Então, a gente tem aí, vou mostrar para vocês a disponibilidade dos horários, né, que a gente já colocou. Lembrando que essa formação introdutória, ela é a parte dos vídeos, né, da formação que vai ser feita ao longo do ano na plataforma Profs, tá? Lá a gente vai ter o passo a passo de cada uma das aulas e esse encontro ele vai ser uma introdução mesmo para o professor se identificar e a gente vai direcioná-los para trabalhar com esses projetos dentro da plataforma, tá bom? E aí, como que a gente definiu aí esses horários? Quais são os horários da jornada disponíveis, né? A gente dividiu em 3 jornadas, tá bom? A primeira jornada, a gente colocou no dia 27, no caso amanhã, terça-feira. No primeiro momento, o ensino fundamental das 8 ao meio-dia, são as 4 primeiras horas. Ele vai continuar essas outras 4 horas no dia 30 de janeiro, na sexta-feira. Então, é uma introdução no dia 27, continua no dia 30, tá? A gente dividiu esses 2 horários. Do ensino médio, a mesma coisa. Inicia na terça, no dia 27, das 14 às 18 horas, e continua do dia 30, na sexta-feira, das 14 às 18 horas também, tá? E a educação infantil, a gente selecionou das 14 às 18 horas somente na sexta-feira, tá? Então, não precisa, não tem esse horário na terça-feira. Lembrando que a gente vai disponibilizar um link para vocês de formação, e aí, nesse próprio link, ele já seleciona a primeira, segunda ou a terceira jornada. Então, quando vocês clicarem para selecionar, por exemplo, amanhã no dia 27, ele já vai selecionar para o dia 30 também, se você for fazer do ensino fundamental ou do ensino médio, tá? Então, já está ali definido, fica bem mais fácil de vocês acessarem. Caso tenha algum professor que vai trabalhar com a educação infantil, o ensino fundamental e o médio, ou um dos dois, né, que conflite o momento, vocês podem colocar a jornada 1, por exemplo, e depois direcionar ali para uma das outras 2 jornadas para fazer essa formação por conta desse conflito de horário, tá? Então, não tem problema quanto a isso. Essa, então, é a primeira jornada que a gente disponibiliza. O segundo horário a gente disponibilizou para os sábados. Então, tem professor que não tem horário disponível durante a semana, né? Às vezes dá aula em outros lugares, então tem a grade completa. A gente disponibilizou esse horário no sábado da educação infantil, das 8 ao meio-dia, no dia 31, e do ensino médio e ensino fundamental. Inicia das 8 ao meio-dia no dia 31, no primeiro sábado, e finaliza às outras 4 horas no dia 7 de fevereiro, também sábado, no mesmo horário. Então, do ensino fundamental também, das 14 às 18 no sábado, dia 31, e finaliza no sábado do dia 7 também, no mesmo horário, das 14 às 18. Tá joia? Então, a gente tem essa disponibilidade de horários da segunda jornada. E a terceira jornada, ficamos aí com os horários do dia 2 do 2, né? Então, 2 de fevereiro, na segunda-feira, o ensino médio das 8 ao meio-dia,
e finaliza no dia 4 de fevereiro, na quarta-feira, no mesmo horário das 8 ao meio-dia. Ensino fundamental das 14 às 18, também iniciando no dia 2, finalizando no dia 4, e educação infantil das 14 às 18 no dia 4, somente na quarta-feira. Tudo bem? Tá aqui tudo certo? Alguma dúvida? Tem então aqui o QR Code para vocês ali conseguirem, né, fazer essa inscrição da formação. É importante para a gente conseguir saber quem está fazendo, para a gente saber aí quem está participando, tá joia? Qualquer dúvida também podem mandar aqui. Se vocês não estiverem conseguindo acessar o link, podem falar que a gente disponibiliza para vocês aqui no chat. Mas, inicialmente, esse link seria para a nossa inscrição da jornada, tá? Aí, futuramente, né, conforme for fazendo ali, acontecendo as aulas, a gente também vai ter essa disponibilidade para poder fornecer para vocês o material, o vídeo gravado, e aí a gente vai conversando ali, dando assessoria particularmente para vocês nos grupos de WhatsApp, tá? Caso tenha alguma eventualidade, aconteça alguma coisa, a gente vai atendendo vocês particularmente. Pode falar, Regina, por favor, meu bem. Sim, só te pedir uma dúvida aí nessa hora. A segunda jornada está no dia 7/2. E a terceira está no dia 2, no dia 4, tá? Desculpa, eu vou voltar aqui. Você perguntou da terceira jornada, é isso? Isso, e a terceira jornada está aqui dia 2. Isso. Do dia 2 e do dia 4. E a segunda jornada está dia 7. A segunda jornada é aos sábados. Os 2 sábados seguidos, né? Ele vai acontecer, é o mesmo encontro, só que dividido em 2 partes, isso do ensino médio e do ensino fundamental. Quando você for acessar o link do formulário, se você escolher a segunda jornada, ele já vai te inscrever no dia 31 e no dia 7. Só para ficar claro, Carol, eu preciso de me inscrever em todas as jornadas? Não, não precisa. É somente uma das 3. Tá bom? O mesmo conteúdo em uma das 3. Primeira jornada, os horários são esses 2, segunda jornada, esses 2 sábados, e a terceira jornada na segunda e na quarta-feira, é uma continuação. Então, somente uma jornada você pode participar, a não ser que tenha um conflito de horário, que você, né, seja o professor de todos os níveis, e aí precisa fazer da educação infantil, ou do ensino médio, do fundamental, aí você se inscreve na outra somente para aquele horário ali, e você entra o horário que ficar faltante ali, né, dos outros dias da jornada, tá bom? Não precisa ser em todas, não. Uma apenas já atende. Bom dia, Uma gente. pergunta também, Carol. Pois não. No link do Forms, ele não dá a possibilidade de você marcar mais de um segmento. Então, ele deveria estar com só é uma questão de configuração mesmo, um quadradinho ao invés da bolinha, porque a bolinha só dá para eu escolher entre educação infantil e ensino fundamental. Eu não consigo me inscrever para os 2 segmentos ao mesmo tempo. Ah, entendi. Tá bom? Isso, eu acredito que, como ele já está disponível, não sei se dá para mudar ele agora, mas qualquer coisa, pode fazer uma segunda inscrição, tá bom? Acho que ele permite uma segunda inscrição com outro horário, aí você consegue se inscrever de qualquer forma, mas a gente vai reportar isso também em suporte, tá? Obrigada, viu? Bom, ok. Consegue fazer essa tiver- configuração, sim. Se você tiver alguma dificuldade, pode nos acionar que a gente te ajuda, tá? Não tem problema, não. Obrigada, viu? Bom dia, gente. Eu acho que a outra dúvida que rolou, que eu acho que é natural a dúvida, que é assim, o dia 7/2, né? A segunda jornada vai terminar depois da terceira, né? Então a pessoa, pô, como assim, né? Termina depois. Mas é porque é sábado, né? Então, como é sábado, Isso. por isso que dá essa diferença. Então, por isso que sou estranho, né? Terminar a segunda jornada antes de terminar a terceira, né? Mas como a gente está colocando sábado, por isso que ficou dessa forma. Mas como a Carol explicou, não tem necessidade de fazer mais de uma, né? Você faz só uma jornada ali, você escolhe, para te dar mais uma opção de data. Ô, Amélia, em relação à questão do Forms, a gente colocou desse jeito porque fica um pouco mais fácil aqui para a gente, para o nosso controle aqui, de saber quem faz e quem não faz. Porque geralmente a maioria das pessoas trabalham em um só segmento, né? Não trabalha em mais de um segmento. Então, assim, se você puder fazer para a gente mais de uma inscrição, facilita aqui para a gente, para o nosso controle. Mas, se for complicado, você me avisa que a gente altera aqui no Forms, porque é possível alterar sim, a gente consegue alterar. Perfeito. Obrigada, Renan. Não, perfeito. No sábado, no caso, como né, eu tinha falado,
tem professor que não tem horário disponível durante a semana, só poderia ser somente aos sábados, né? Então a gente disponibilizou esses 2 horários para poder o professor conseguir participar ao vivo, porque as formações vão ser ao vivo, né? Então já consegue tirar as dúvidas ali, é mais por esse cuidado mesmo com o professor que não tem os horários durante a semana, tá bom? Carol, tem só uma dúvida no chat, a outra o Renan já até respondeu. Para as escolas que já retornaram às aulas, como será feito? Perfeito. A gente vai, né, disponibilizar essas aulas introdutórias nos grupos para vocês. Então, independente do material ter chegado na escola, independente de vocês terem já feito a formação ou não, essas aulas introdutórias, elas são para esse momento mesmo de adaptação de início. Então, pode ser realizada essas aulas que a gente vai disponibilizar para vocês, porque tem o manual, tem a videoaula, é super simples, é um passo a passo inicial. Então, não vai ter nenhuma perca pedagógica e também não vai ter nenhum conflito ali para poder iniciar, tá bom? Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Vocês vão ver todo esse passo a passo lá no link. E também, se tiver alguma dúvida, a gente também está aqui para poder atendê-los aí e sanar todas as necessidades iniciais, tá bom? Podem ficar tranquilos. Mas aí, disponibilizando esse link para vocês, vocês já vão ter acesso e vão ver direitinho e tá bem tranquilo, bem passo a passo para iniciar, tá joia? Perfeito, Carol. Certo? Ótimo. Vamos seguir aqui então com os nossos canais de atendimento, né? Isso também a gente vai disponibilizar para vocês, mas estaremos aí com os grupos de WhatsApp, com, né, o nosso time aqui de assessoria, né? Eu, Amanda, o Thiago, a gente está como ponto de apoio aí para vocês, até para iniciar esse embarque, para estar todo mundo redondinho com os materiais, o professor tendo acesso ao Profis, a gente já tendo esses materiais chegados na escola, então tendo tudo redondinho, a gente vai estar aqui para poder auxiliá-los a todo momento, né? Tem os nossos números, estarão nos grupos também, né? Caso ainda não estejam, a gente vai estar lá, vocês podem nos acionar. Tem também os e-mails para vocês entrarem em contato e dúvidas que sejam não pertinentes a nada pedagógico, a gente tem aí a nossa central também de relacionamento, que tem o e-mail do Zen10 aqui, tem os canais também, os links, que vocês podem acionar, né, os telefones aí, tudo que não é pedagógico. Claro que a gente também pode dar o apoio para vocês, caso necessite, mas aqui já tem os nossos disponível aí para vocês terem esse acesso. E aí, qualquer dúvida, gente, a gente está aqui para poder ajudar vocês. Estamos aí como, né, esse momento de parceria inicial, é tudo muito novo, a gente sabe, tem dúvidas vão surgindo e podem contar com a gente, tá? Podem ficar tranquilos também. Então, tem esses canais de atendimento, né? E aí, nós temos aqui também, extremamente importante para nós, um link de presença e avaliação para vocês, por favor, darem o feedback, né? O que vocês acharam desse primeiro momento, quais, né? O que vocês comentaram mesmo para a gente conseguir melhorar cada vez mais. Então, por favor, podem responder para a gente vai ficar muito feliz e agradecido. Claro que a gente, né, sempre quer melhorar, trazer sempre o melhor aqui para vocês. Então, por gentileza, que vai ser muito bem-vinda as sugestões, os comentários, tá? Fiquem à vontade aí para responder, tá? Esse link é o de avaliação, o anterior é o da formação, tá? São muitos links aí, QR Codes distintos. Então, esse especificamente, a da avaliação, também a gente pode colocar no chat para vocês aí acompanharem, tá bom? Então, até aqui tá tudo certo. Eu já estou encerrando aqui essa apresentação, vou deixar aqui no link. Mais alguma dúvida, gente? Estou aqui à disposição. Podem, né? Se quiserem falar algo também, podem ficar à vontade. Tem mais alguma pergunta no chat? Carol, a Regina está perguntando onde que vai ficar disponível a gravação. Por meio, né, dos grupos de WhatsApp que a gente está criando aos poucos, né? A gente pode disponibilizar para você, tá, Regina? É só sinalizar lá no grupo e a assessoria compartilha a gravação, né? Caso tenha alguém que não conseguiu participar, mas lembrando também, né, que quem não quiser escutar a gravação e sim participar no ao vivo aqui, a gente tem outros horários e outros dias que a gente está disponibilizando essa mesma reunião. Tá bom? Perfeito. Então, existem essas duas possibilidades, ou assistir a gravação ou participar um outro dia. Perfeito. Aí, reforçando,
reforçando o preenchimento da avaliação, que para a gente é bem importante. E a Regina tem outra pergunta. Pode perguntar, Regina. O WhatsApp já foi criado? Eu não consegui ouvir. Se alguém conseguiu? A voz está um pouco... Sabe, que a gente vai estar. Foi criado ainda não, né? Eu acho que ela não está vendo que está aberto o áudio, está vazando só. Ela mandou aqui mensagem no chat perguntando sobre onde vai ficar disponível a gravação. E aí, Regina, a gente envia para você por e-mail, a gente pega o pessoal do e-mail aqui e enviamos o link por e-mail. Ou isso. Mas acho que ela tinha uma outra pergunta, Renan, que a gente já tinha... sobre o grupo. Quer que você responda, Carol? Eu não vi, desculpa, eu não vi a pergunta. Grupo de Está WhatsApp, aparecendo a Regina, você está perguntando? apresentação. Isso, WhatsApp. Grupo de WhatsApp? Tá. A gente vai entrar em contato com você hoje para a gente conseguir criar esse grupo com você, tá bom? Isso, caso ainda não tenha grupo criado da sua escola, fiquem tranquilos que a gente vai estar nesse processo aí de migração, de criação dos grupos, e aí assim que criar, a gente já, né, inclui vocês e já manda todos esses links, tudo que a gente foi falando aqui durante esse momento, tá bom? Tudo certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Enquanto vocês Não, tudo preenchem a lista de presente e avaliação, mais algum ponto? Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Não, tudo certo. Tá tudo certo. Perfeito. Pessoal, então, acredito que seja isso, tá bom? Também, qualquer dúvida que for surgindo, podem lá colocar nos grupos, tá? Que a gente está aqui para poder atendê-los. Então, qualquer dúvida pedagógica, algo que seja referente ao material também, tudo isso a gente consegue auxiliar vocês individualmente, porque cada caso é um, mas estamos à disposição, sejam muito bem-vindos, né? Que a gente consiga ter um ano de muito sucesso, a gente está junto. Contem com a nossa parceria aí, que vai ser um sucesso esse ano, viu? Obrigada pela presença de vocês. Carol, sobre a plataforma, eu precisar Maria. falar de forma individual, porque como eu já tenho o cadastro, né, eu